Olá, professor Igor Assis por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de algo que chama muito a atenção, né? Porque, vamos combinar, quem nunca, né, ficou aí empolgado, empolgada, ao ver, às vezes, numa loja, ou mesmo num site, né? Aquela placa, né, 50% off, né? Ou às vezes a gente chega num estabelecimento comercial e a gente vê um banner lá na frente do comércio, né? Aquele banner dizendo: olha, leve 3 e pague 2. Pois bem, essas ofertas, ok? Elas são praticamente um imã, né, para os olhos e para o coração, né, muitas vezes do cliente. Mas não sei se você já parou para pensar no que realmente está por trás desses números, como essas promoções, na realidade, são calculadas, né? E o mais importante, será que eh, as promoções sempre realmente trazem vantagem aí para o consumidor? Traz vantagem para a loja que está oferecendo aquele desconto? Pois bem, nesse nosso encontro, nós vamos mergulhar, mergulhar aí, nessa história chamada descontos, desculpa, e promoções. É, e esse não é um assunto, né, só para quem quer vender, não. Inclusive, esse assunto é essencial para aquele consumidor, para aquela consumidora que quer realmente consumir, comprar com consciência e inteligência. Né? Então, nós vamos desmistificar, tá? O que está aí por trás dos descontos. Então, nosso primeiro objetivo aqui nesse encontro é calcular descontos percentuais de maneira correta. Por quê? Não basta ver 30% de desconto e achar que, né, o consumidor ou a própria empresa está fazendo um ótimo negócio. É importante entender aí quanto que o consumidor ou a gente, né, vai pagar aí no final. Vamos também entender, o impacto das promoções no lucro de uma empresa. Aquele desconto que às vezes parece ótimo para o cliente pode reduzir drasticamente a margem de ganho da empresa, a margem de ganho do vendedor. Então, entender essa dinâmica é interessante para o consumidor, né, que vai conseguir ver as promoções de uma forma mais inteligente, consciente, e entender essa dinâmica dos descontos e das promoções vai ser também importante para entender, né, como a empresa, né, pode ser impactada em dar aí um desconto ou fazer uma promoção. Né? E por fim, nós vamos também identificar os diferentes tipos de promoções que tem por aí. Né? Não é só porcentagem de desconto, né? Tem promoções daquele tipo compre um, leve o outro pela metade do preço, aquelas promoções, né, que oferecem o frete grátis, né? Existe ainda, né, aquelas comunicações tentadoras, né? Pegue aqui o seu cupom de desconto, né? Ainda somos bombardeados muitas vezes por promoções, né? Que oferece lá um brinde surpresa e por aí vai, né?
Cada promoção tem uma lógica diferente, um objetivo diferente, uma matemática, um racional diferente, né? E um impacto diferente, né, no bolso do cliente e também no caixa da empresa. Então, conhecer essas estratégias, né, vai ser interessante para a gente ver a intenção por trás de cada oferta, né? E entender como, né, as promoções funcionam, como também uma estratégia de venda, né? E muitas vezes uma promoção é muito mais do que um simples cálculo matemático. Muitas vezes está por trás de uma promoção, né, um jogo psicológico que vai realmente mexer com a mentalidade do consumidor. Então, fica bem focado aqui no conteúdo, faça aí as suas anotações, que isso vai ser muito interessante. Vamos começar a entender, inicialmente, o que é desconto. Tá? Por quê? No coração, vamos dizer assim, na essência de uma promoção, está um conceito simples que é o desconto. Em sua essência, vamos entender, em sua essência, desconto é uma redução no preço original de um produto ou serviço. É como se a loja dissesse: Ei, esse item custava X reais, mas agora, por um tempo limitado ou por um motivo especial, você, consumidor, pode levar esse produto por menos. Às vezes pode até parecer um gesto de bondade, de boa vontade, uma gentileza do comerciante, mas na maioria das vezes, dos casos, o desconto, na realidade, é uma ferramenta estratégica de vendas, com objetivos, inclusive, as ferramentas estratégicas de venda, com objetivos muito claros e calculados. Então, vamos entender os principais motivos que levam ou podem levar uma loja a oferecer um preço menor. O primeiro motivo que pode fazer com que uma empresa, né, ofereça um preço menor, o primeiro motivo e mais óbvio, né, é atrair clientes. Porque, veja, em um mundo, em um contexto, em um mercado com muitas opções de compra, um preço mais baixo vai chamar a atenção das pessoas. A psicologia por trás de um preço baixo é básica. É a sensação para o cliente, para o consumidor, trazer para o cliente aquela sensação de estar fazendo um bom negócio, de estar aí ganhando algo, né? E isso, essa sensação, né, de estar fazendo um bom negócio, de estar ganhando algo é algo poderoso e motivador para a decisão de compra do cliente. Então, uma placa de promoção, uma placa de liquidação funciona aí, né, como um chamariz interessante, né, em meio a tantas outras lojas ou anúncios online que o cliente, né, vez ou outra, acaba sendo impactado. Então, o desconto, inclusive, pode ser a diferença entre. Olha só que elemento importante. O desconto pode ser a diferença entre um cliente que passa reto em frente a uma loja, né, ou passa, né, rapidamente em um site, né, é, o desconto é a diferença entre esse cliente que não nota nada e a relação daquele cliente que, ao ser impactado por algo chamativo, vai entrar na loja, vai ficar mais tempo aí no site. Então, o desconto traz aí, né, essa percepção, né, essa percepção diferente para o cliente, né, e vai diferenciar, né, o desconto ajuda a diferenciar a loja, né, em relação às
demais, né? Fazendo que muitas vezes o cliente não passe reto, né? E sim seja atraído por algo que o motiva. Outro motivo aí para se dar desconto, e é um motivo muito comum nas empresas, é a empresa esvaziar o estoque. Por exemplo, imagine uma loja de roupa. As coleções de roupas, elas são sazonais. Tem a coleção de verão, a coleção de inverno, por aí vai. Quando a estação está terminando, a loja muitas vezes quer se livrar das peças que sobraram para dar lugar a uma nova coleção. Manter aquele estoque, né, aquele estoque parado, custa dinheiro de armazenamento, de manutenção, ocupa espaço que poderia estar sendo usado, né, por produtos novos. Então, oferecer muitas vezes um desconto agressivo é a maneira mais rápida, né, de dar vazão aí às mercadorias e a empresa recuperar parte da grana que foi investida, né, para comprar aqueles produtos que estão no estoque. Né? Por isso que muitas vezes, né, a gente vê tantas liquidações de fim de estação. Porque as empresas, principalmente de roupa, né, querem esvaziar o estoque para ter aí, né, a possibilidade de ofertar, né, uma nova coleção, por exemplo, né, da estação do momento. Uma outra questão interessante, né, um outro elemento, né, que faz as empresas darem desconto são as datas comemorativas, né? Como Black Friday, Natal, Dia das Mães, essas datas se tornaram aí sinônimos de promoção. Elas criam, né, no cliente uma urgência artificial do tipo, ó, é só hoje, né? E essas datas aí, né, que criam às vezes essa urgência, né, que leva o cliente a comprar, né, acabam mobilizando milhões de consumidores. Né? Para muitas lojas e empresas, é uma oportunidade de ouro para aumentar aí o volume das vendas, né? Muitas vezes até sacrificando um pouco a margem de lucro em troca de um faturamento muito maior naquele período. É uma estratégia, essas promoções, esses descontos, né? Em datas específicas, é uma estratégia da empresa ganhar, vender mais e ganhar no volume de vendas, né? E um outro elemento, né, que faz com que as empresas deem desconto aos consumidores, né, é que alguns descontos dados aos consumidores, aos clientes, eles são usados na realidade como uma forma de fidelizar o cliente. Então, um cupom de desconto uma próxima compra, um programa de vantagens para clientes cadastrados, né? Ofertas exclusivas, né? Para quem assina ali, né? A newsletter no site da empresa. Tudo isso tem como objetivo fazer o cliente voltar, né? A loja, né, às vezes dando um desconto para fidelizar o cliente, ela diminui a margem de lucro, mas ganha um cliente que provavelmente vai retornar no futuro, né? Fazendo com que aquele mesmo cliente faça compras, né? Esses descontos de fidelização faz com que o cliente, né, faça compras de forma recorrente. E, por consequência, a empresa faz vendas de forma recorrente. Nesse caso de dar o desconto para fidelizar os compradores, é um investimento que a empresa faz em criar relacionamento com o cliente, né? Mas agora então que você já entende por que os descontos existem, né? Os descontos então existem para atrair clientes, para esvaziar às vezes o estoque, né? Para celebrar algumas datas, para fidelizar compradores. Você já entendendo isso, vamos agora, né, entender como
que a empresa, né, calcula aí, né, o desconto, ou melhor, vamos ver antes quanto que o cliente paga por produto, quanto que o cliente paga por produto, tá? Quando tá lá 30% off, né? Pode até parecer algo simples, mas muita gente se perde nessa hora, né? Saber, e pode acreditar, saber essa conta rápida e como fazê-la, é, evita muitas vezes frustração, né, na hora de se pagar algo. Então, antes mesmo de calcular aí, né, quanto que vai sobrar no caixa da empresa, vamos entender como se calcula o desconto. Como que o cliente calcula o desconto, né? Então, veja, desconto vai ser igual o preço original da mercadoria, né? Vezes uma porcentagem dividido por 100, tá? Então, vamos até simplificar para você entender. Eu coloquei no slide, né, que para se calcular então o desconto, a gente pega o preço original do produto, tá? O preço original do produto, vezes, né, a porcentagem dividido por 100. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo, tá? Uma olhadinha nesse exemplo que está aí na tela. Vamos imaginar então que uma loja vai dar um desconto de 200, desculpa, estou olhando aqui o slide na outra tela. Vamos imaginar que o tênis custa 200, não é o desconto não, tá? Imagine que a loja tem um tênis que ela vende aí por R$ 200 e ela vai dar um desconto de 25%. Quanto que o cliente vai pagar, né? Quanto que a empresa vai receber? Como que é calculado aí o desconto? Então, o produto custa R$ 200, certo? Então, eu vou até pegar o cursor aqui, ó. O desconto vai ser, né, o preço original, R$ 200, vezes a porcentagem do desconto dividido por 100. Qual que é a porcentagem do desconto? 25. Então, 25 dividido por 100 vai dar quanto? 0,25. Vou voltar. Olha como se calcula o desconto, vamos ver como que o cliente calcula o desconto e quanto que a empresa vai receber depois que ela dá o desconto. Nesse exemplo, o tênis custa R$ 200, a empresa decidiu dar um desconto de 25%. Qual o valor, então, que o cliente vai pagar? Quanto que a empresa vai receber? Eu peguei o valor do tênis, R$ 200, vezes o desconto, que é a porcentagem dividido por 100. 25, certo? A porcentagem dividido por 100, que deu 0,25. Vamos continuar aqui o nosso racional. R$ 200 é o preço original, que vezes 0,25, o desconto para o cliente será de R$ 50. Qual o valor, então, final do produto? R$ 200 é o valor original, menos os R$ 50 que eu encontrei, o preço final, 200 menos 50, o preço final do produto que o cliente vai pagar e a empresa vai receber será de R$ 150. É, olha que legal, uma conta simples, uma conta básica, mas que permite a gente, como consumidor, entender como se calcula um desconto, né? E como um colaborador da empresa, né? Imagina que chega lá um cliente, você está trabalhando numa loja de tênis, né? O tênis custa R$ 200, ele vira para você e fala: eu vi que tem ali no cartaz uma promoção de 25%. Quanto que eu vou pagar? Já vimos como se calcula. Nesse exemplo, com 25% de desconto, um tênis que custa R$ 200, o cliente pagaria R$ 150. Mas agora, né, sabendo como calcular o desconto, vamos agora ver, né, que os descontos não vêm só na forma de uma porcentagem solitária.
existem aí outras formas, né, outros tipos de promoção. Nós estamos acostumados, por isso que eu falei em porcentagem, né? Nós somos mais impactados e por isso estamos mais acostumados a ver o desconto somente na forma de porcentagem, mas existem outras estratégias também para se ofertar o desconto. Além do famoso, né, 50% off, 20% off, né? É, eu sei que é o mais comum que a gente vê, né? Nós precisamos entender que o mundo do marketing, ele é criativo. E as lojas, elas desenvolveram aí, né, formas diferentes de atrair o cliente, né, e atingir, óbvio, o objetivo que é faturar. E aí conhecer cada um, desses tipos de promoção é aprender as regras do jogo mercadológico. Então, por exemplo, né, os tipos de promoção. Existe uma promoção que você fatalmente já foi impactado, né, que é o famoso, né, leve X e pague Y. Então, leve 3 e pague 2. Né? A lógica psicológica por trás dessa estratégia é genial. Né? Ao invés da empresa falar que ela está dando 33% de desconto na unidade, né, que exige aí, às vezes, né, um certo cálculo por parte do cliente, a oferta ela é apresentada como um presente. Ela é apresentada como um presente para o cliente. Olha, leve 3 produtos e pague 2. Para a loja, a estratégia é clara, aumentar aí, né, as vendas, ok? Mas, ao invés de falar uma porcentagem, né, quando a empresa faz esse tipo de promoção, leve X, pague Y, na realidade, ela está pegando o valor daqueles 3 produtos, somando os 3 valores e dando um desconto de 33%. Mas fica mais atraente, né, virar para o cliente e falar: olha, compre 3, olha, você vai levar mais. E você só vai pagar, cliente, né? 2, quer dizer, você está ganhando 1 de graça, mas existe uma porcentagem, óbvio, por trás disso. Uma outra forma, né? Um outro tipo de promoção é o famoso compre um produto e leve o segundo pela metade. Né? Compre um produto, né, pelo valor normal e o segundo produto que você comprar, você vai pagar metade. Tá? Esse tipo de apresentação de promoção, ela é frequentemente usada, né, para incentivar aí, o cliente a experimentar um novo produto, né, ou para ele ter, né, mais itens complementares. Né? Na realidade, é um desconto de 50%. Né? Porque, vamos lá, se, né, o cliente ele compra o produto por R$ 40, né? E o mesmo produto, se ele comprar a segunda unidade, vai sair pela metade, R$ 40 do primeiro produto com R$ 20 do segundo produto, né? Ele está pagando R$ 60. O preço médio de cada unidade, se ele comprar 2 unidades, nesse exemplo que eu estou te dando, o preço médio por unidade sai por R$ 30, o que representa aí, né, um desconto real de 25% e não, né, de 50%, como eu fiz você acreditar no começo. Você entendeu a sacada? Né? Compre um, então imagina, compre um e leve o outro pela metade. Tá, supondo que um produto custa 40. Legal, vou ter que comprar um para levar o segundo pela metade do valor. Se um custa 40 e a metade de 40, se eu levar o outro, é 20, 40 mais 20, vou levar 2 produtos por R$ 60. Cada produto custou, em média, R$ 30. Se fosse só um produto, seria R$ 40, certo? Levando os dois, cada um eu pago R$ 30. Então, o desconto real para o cliente, ele achou que era 50. Na realidade, é de 25%. Mas batendo o olho, né?
compre um, leve o segundo pela metade, o que o cliente pensa? Ah, o segundo, pô, vou ganhar 50%, uma sensação forte, um desconto forte, 50%. Mas quando você faz a conta, é um outro valor, é um outro percentual. Outra forma aí, né, que aparece muito, né, de promoção são os cupons de desconto, né? Então, no universo online, principalmente, né, na era digital, os cupons de descontos, né, pipocam em diversos sites, né? A estratégia aqui é fidelizar o cliente, né, muitas vezes para voltar a comprar, né, e também, né, para chamar a atenção do público. Na realidade, esses cupons eles criam uma sensação, né, que olha, não sei se você já viu esse insight, né? Comprando nas próximas horas você vai ganhar tal coisa. Geram, né? Tem um fator psicológico aqui que gera, né, aquela questão da urgência, né? E aí acaba fazendo o cliente comprar também. Um outro tipo de promoção é o frete grátis, é uma das promoções mais poderosas da psicologia do consumidor digital, porque pagar para entregar, muitas vezes o cliente vê aquilo, ah, vai doer no meu bolso, né? Mas na realidade, aquele frete que ele está te dando muitas vezes já foi embutido no preço, ou às vezes, né? A loja ela absorve, né, o valor do frete, mas não te dá desconto, né? E ainda temos também, né, como outro tipo de promoção aí de estratégia promocional, os brindes, né? Ou você compra algo e ganha uma outra coisa junto. Então, por exemplo, na compra do shampoo ganha o condicionador, né? Compre esse videogame e ganha o jogo extra. Essa estratégia não mexe, né? Essa estratégia do brinde não mexe diretamente no preço, mas aumenta para o cliente o valor percebido, né? O cliente sente que está recebendo mais pelo mesmo dinheiro. Para a loja, pode ser uma forma de dar saída a um produto que às vezes estava até encalhado e dar esse produto como brinde, né? Mas é uma forma aí, né, da empresa também chamar a atenção. Então, conhecer esses tipos aí de forma de promoção é interessante para nós, como consumidores, né, para a gente olhar essas promoções de uma forma diferente, né, e para as empresas, ela vai avaliar, né, o caixa, vai avaliar o fluxo financeiro para ver qual dessas estratégias vai ter maior ou menor impacto no caixa. Por quê? Quando uma empresa ela dá desconto, ela tem que se preocupar, né, se ao dar o desconto, ao fazer uma promoção, né, que às vezes acaba impactando no preço final, não vai reduzir o lucro da empresa. Então, toda promoção tem um custo para a empresa. Então, quando a empresa coloca lá, né, 50% de desconto, ela, né, tem que colocar esse tipo de comunicação, mas colocar de uma forma estratégica, né? Pensar muito bem, né? Porque ela precisa ver qual que vai ser o impacto desse 50% de desconto no resultado final. Para o cliente é atrativo? Ok, mas será que para o dono do negócio é viável, é vantajoso? Então, a loja, muitas vezes, né, a empresa, né, ela precisa entender aí, né, qual é, né, a margem, aí, o lucro que vai sobrar para ela quando ela dá um desconto. Então, antes de ofertar, anunciar, divulgar um desconto, né, a empresa ela precisa entender aí, né, a margem de lucro dela, o lucro que vai ficar depois daquela oferta aí, né? É, é, o produto, né? Por quê? Esse é o risco das promoções descontroladas. Se a loja não fizer bem as contas e sair dando desconto
sem critério, ela pode acabar vendendo muito, mas ganhando pouco, ou às vezes até nada, né? E outra, né, se a empresa dá desconto demais, o cliente pode acostumar mal, né? Ele pensa, essa loja toda vez vai dar desconto, né? Ele passa em frente à loja, não vê que aquela loja não deu desconto, agora eu não vou comprar não, depois eu compro. Eu sei que sempre essa loja dá desconto. Então, o dar o desconto exige planejamento estratégico, né? Então, a empresa tem que pensar qual é o objetivo do desconto. É esvaziar o estoque, atrair novos clientes, bater a meta, né, de vendas do mês, né? Até quanto a empresa pode reduzir aí a margem de lucro sem entrar na zona de prejuízo, né? Esse tipo de análise é fundamental. Desconto não é ferramenta que a empresa vai usar permanentemente. É uma ferramenta estratégica e pontual. Olha esse exemplo aqui que eu trouxe para você na tela. Então, imagina uma empresa que tem um produto que custa R$ 120, né? Ela vende por 40, desculpa, ela tem um produto que custa R$ 120, tem uma margem de lucro de 40%, sobra no caixa em reais 48. Né? Em comparação, né, eu tenho aí, né, uma empresa, né, que tem um produto a R$ 102, diminuiu a margem de lucro dela para 29%, né, e acaba sobrando no caixa em reais R$ 30, porque ela deu 15% de desconto. Então, a empresa precisa saber usar com sabedoria e calcular, né, o impacto disso no final do mês, né? Para o consumidor, normalmente é óbvio, né? Enche sempre os olhos quando a gente vê uma placa de promoção. Mas quando se fala em desconto, é importante a empresa avaliar quanto que vai sobrar no final aí, né? Do mês. Por isso que ela tem que planejar, ela tem que projetar. Se eu vender com desconto, né, quanto que poderá ou não sobrar. Não é sair fazendo promoção à torta e à direita, porque, como eu te disse, pode impactar aí, né, no caixa. Mas como saber também, né, que aliás, isso eu acho que é interessante, né? Como saber se a promoção vale a pena? Porque agora que você sabe como as promoções funcionam, né, do lado aí de quem vende, né, vamos entender aí, né, qual que é o impacto disso daí na cabecinha do consumidor, né? Será que valeu a pena para a empresa fazer uma promoção? Será que valeu a pena para o consumidor comprar um produto que estava numa condição promocional? Porque muitas são as armadilhas do marketing criada para gerar uma sensação de urgência no cliente e fazer ele comprar muitas vezes por impulso, né? Mas, né, tanto a empresa quanto o consumidor há de se ter um olhar, né, para ver se aquela promoção realmente vale a pena. De um lado, né, a empresa ela tem que ter a consciência que se o cliente tiver uma percepção que aquela promoção na realidade não é promoção, que a empresa na realidade está, né, querendo, né, enganá-lo, enganar o cliente, isso pode queimar a imagem da empresa. Muitas vezes a empresa tem que pensar, será que vale a pena eu fazer essa promoção? Vamos lá, não sei se você já comprou algo, né, na Black Friday. Tem muita gente que até brinca, né? Ah, eu vi o preço num site, Igor, na Black Fraud, porque antes deles colocarem lá, né, que o valor é promocional, o produto custava R$ 100, agora está custando 200 e estão falando que está dando desconto. Olha a percepção do cliente. Então, desconto, ele precisa passar para o cliente uma percepção real de vantagem, precisa passar para o cliente uma percepção que está valendo a pena realmente aquela promoção. Por quê?
Se a empresa ela faz uma promoção por fazer, será que vai valer a pena? Será que essa promoção não vai acabar sendo um tiro no pé da própria empresa? Né? Por um outro lado, né, eu sei que o cliente também tem que ter a sua consciência. Ele precisa comparar os preços, né, com outras lojas, né, ver se o preço original, né, é real, né, calcular, né, se houve realmente uma economia. O cliente precisa pensar se ele realmente precisa fazer a aquisição daquele produto, né, naquele momento. Mas veja, quando uma empresa ela faz uma promoção, ela tem que ter esse olhar também do consumidor, porque é a credibilidade da empresa que está em jogo também. Eu não posso querer vender a qualquer custo, a empresa, né, não pode, né, querer vender a qualquer custo, né, pôr o lucro no bolso e o consumidor, né, que se vire depois. Não, né? As empresas, elas precisam usar o desconto com inteligência. O cliente também precisa se fazer valer, né, dos descontos de uma forma sábia, né? Então, primeiro, desconto é um valor que vai ser aí, né, abatido do preço original, ok? Esses descontos, eles são ofertados através de promoções estratégicas de vendas. O desconto, né, ele não pode ser permanente. Aliás, uma promoção não pode ser permanente porque ela perde a eficiência, a eficácia. A empresa, ela precisa entender qual o impacto disso no caixa dela. Ou melhor, antes mesmo de se fazer uma promoção, entender é, o porquê, né, fazer aquela promoção. Qual o objetivo daquela promoção e qual vai ser, né, o impacto disso no negócio. Então vou fazer a promoção. A empresa vai ter que pensar. Vai vir uma nova coleção de roupa. Puxa, é fundamental que eu faça uma promoção para não ficar, né, com estoque de uma coleção antiga. Legal, foi pensar de forma estratégica. Eu vou aproveitar determinadas datas para aumentar o volume de venda. Legal. Eu quero fidelizar o cliente, ou às vezes a empresa ela faz a promoção também de um novo produto que ainda é pouco conhecido, para que mais consumidores, né, vejam vantagem em comprar aquele produto e acabem conhecendo o produto ou a marca. Mas a empresa ela não pode esquecer que o desconto, né, ele acaba muitas vezes, se for um desconto real, né, ele acaba muitas vezes diminuindo, né, a margem de lucro. Né? Então, veja, como empresa, né, há de se ver os descontos, as promoções como algo estratégico, né? Há, como empresa, como profissional, né, dentro de uma empresa, há de se ter uma visão estratégica, né, e se calcular antes o impacto na margem de lucro da empresa, e há também de ser uma estrategista, para usar as promoções como ferramentas pontuais, mais poderosas, né, de vendas. As promoções não podem ser encaradas como muletas, né, para vender e aí a empresa lucrar menos. Então, veja, esse nosso encontro aqui foi sobre enxergar o invisível, né? A matemática, a estratégia e a psicologia por trás, né, de um desconto, tá? Isso é interessante porque te prepara para tomar decisões financeiras como consumidor, decisões mais sólidas, inteligentes, né? E como um profissional, te ajuda a entender o lado da empresa e contribuir aí, né, para que as empresas vejam,
né, a promoção como algo estratégico, né, e também como um profissional, por exemplo, da área financeira, que você pode se tornar um dia, se é que você não é, né? Entender que na medida que a empresa, o pessoal do marketing, né, inventa lá de fazer uma promoção, há de se entender como profissional da área financeira qual o impacto daquilo, né, para o lucro, né, para a margem de lucro da empresa. Bom, estamos chegando aqui no nosso momento final, né? Sei que é um conteúdo novo para muita gente, pelo menos, né? Não sei se para você, você tinha visto os descontos dessa forma, as promoções dessa forma, mas para muita gente é um conteúdo novo. Mas, de qualquer forma, faça o download dos slides para você reforçar os conceitos, isso é fundamental. Não se esqueça de fazer as atividades. Se for preciso, volte novamente o vídeo, né, para você pegar, às vezes, aquele ponto que talvez ficou alguma interrogação, mas os conceitos, eles são muito simples, né? Tenho certeza, se você fizer download aí do material de apoio, vai te ajudar muito. E aí fica até uma dica extra, né? Vai lá no Google, dá um Google, né? Põe lá promoções do momento. E aí você filtra em imagens. Você vai ver ali, né, vários criativos, várias comunicações visuais, né? Aí começa a analisar qual chama mais a atenção, né? E veja, né, ou tente entender qual que é a estratégia por trás daquela promoção, né? Se é atrair novos clientes, se é fidelizar o cliente, se é fazer com que o cliente conheça um novo produto que é desconhecido, enfim, vai ser um movimento interessante. A gente se vê na próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!